Olá pessoal, estamos aqui com a nossa aula sobre fundamentos clínicos em psicanálise, transferência e contra-transferência. Sou o professor Crisley Barbosa, psicanalista e neuropsicanalista. Também trago aqui essa aula do curso de psicanálise de data, ok? Vamos ao objetivo da nossa aula. O objetivo da aula: compreender. Então, a ideia principal do objetivo é compreender o conceito de transferência e contra-transferência. Segundo, identificar manifestações clínicas. Terceiro, refletir sobre o manejo, tá? O manejo na prática psicanalítica. Então aí nós temos o nosso objetivo a ser atingido nessa aula, é entender, compreender, identificar, refletir sobre esse conceito de transferência e contra-transferência em sala de aula, ok? Transferência como um fenômeno central na psicanálise. Então, é um fenômeno central. Zimmermann, 2004, que é um manual, tá? Técnico de psicanalítica. Então, esse manual ele traz aí a transferência constitui o eixo fundamental do processo. Então, ele é um eixo, né? Ele constitui um eixo fundamental do processo psicanalítico. Além, nós temos ali a questão do sonho, a questão do Édipo. Nós temos também aí a questão da transferência, que faz parte desse eixo fundamental. Para iniciar aqui uma análise, uma socialização nossa, 5 a 10 minutos, olhando essa imagem, quais as observações de transferência há no caso que segue. Então, vocês aí em 5 a 10 minutos vão discutir, debater e trazer aí elementos que conectam essa imagem com a ideia de transferência. Passando aí os 10 minutos, aqui em 5 a 10 minutos, percebemos aí que os bonequinhos e as setinhas são as transferências sendo feitas, né, no set analítico. Ele não é assim, acontece, eu tenho o paciente e eu tenho o psicanalista. Então, eu tenho a transferência e pode vir ter a contra-transferência nesse processo. Então, a transferência ele é esse eixo fundamental desse processo para a compreensão. E qual o conceito, né, de transferência? Processo pelo qual... Dei aqui a setinha aqui. Pelo qual o paciente desloca. Então, é um processo por qual o paciente desloca o quê? O que está deslocando? Para no set analítico, sentimento, desejo, expectativa. Para quem? Para o analista. Então, todo o sentimento, todo o desejo, toda a expectativa, ele vai trazer isso para o paciente, né? No livro Fundamentos Psicanalíticos, ele vai falar de transferências, que é fundamental para essa compreensão. A transferência psicótica, tá? Ele vai trazer transferência positiva, transferência negativa, transferência especular, transferência idealizadora, transferência erótica. Então, paternal, maternal. Então, essa transferência toda, ela vai trazendo ali esse conceito e vamos compreendendo esse conceito na psicanálise, como o paciente vai deslocando aí, então, para o analista, ok? E esse deslocamento, que é sentimento, que é desejo, que é expectativa, ele vai como aqui? Ele vai trazendo um elemento de relações infantis. Mas essas relações infantis, que para o paciente são significativas.
E a transferência também ela entra como elemento central para o tratamento psicanalítico, tá? O elemento central do tratamento psicanalítico. Vamos analisar essa situação aqui de 10 a 20 minutos. Vamos lá, a situação para que podemos analisar. Uma aluna do segundo ano do ensino médio aproxima-se do professor e chama de pai. O professor questiona o sentido dessa relação. Nesse caso, observe uma transferência do tipo... Qual é o tipo de transferência que a gente observa aí? O professor é investido como substituto de quem? Há um vínculo marcado por afeto e aproximação? Então, 10 a 20 minutos para pensar nessa situação desse conceito, ok? Como ele se desenvolve, o que é que está presente numa situação dessa. Uma aluna do segundo ano do ensino médio aproxima-se do professor e chama de pai. Sabe que esse chamado de pai foi inconscientemente? Foi uma reação do seu sentimento, do desejo que está em jogo. Nesse momento, qual é a questão de transferência nessa situação? Para analisar. Vamos estudar esse caso aí. Passando-se 10 a 20 minutos, vamos à análise das questões anteriores. Primeiro, especificamente, trata-se de uma transferência parental, paterna, marcada por afeto, idealização, aproximação emocional. Então, o que nós temos ali? A aluna se aproximou do professor e chamou ele de pai. Ela deslocou um sentimento, um desejo para o professor. E isso é marcado como o quê? Marca ali a ideia por afeto, idealização, uma aproximação emocional. Então aqui temos a resposta da primeira situação. Segunda situação, qual o papel que o professor ocupa? Lá no inconsciente dessa aluna, ele ocupa o inconsciente da aluna, que é o lugar de um pai. Um pai simbólico, podendo representar o quê? O pai real, tá? O pai real ausente, fragilidade ou idealizado. A função paterna, que temos aqui a questão da lei, a proteção, reconhecimento, a autoridade, uma figura de amparo que valida e validação afetiva. Então aqui há uma validação afetiva. O pai real ausente. Essa imagem inconscientemente lá na mente da aluna, ela vai até o professor e diz por quê? Na sala de aula, onde tem a lei, onde tem a proteção, onde tem o reconhecimento, onde tem a figura de autoridade, em nome do pai. Então, a aluna, ela tem a transferência parental, que é marcada por esse afeto, por essa idealização, por essa aproximação emocional, na qual vê o pai, o lugar de um pai simbólico. Então, o professor ocupa esse lugar de um pai simbólico, pois o pai real ausente. Então, no inconsciente dessa aluna, ela vê isso porque nós temos uma lei, tem uma proteção, tem um reconhecimento e uma autoridade. Inconscientemente, a aluna faz essa transferência. Terceiro ponto, trata-se de uma transferência positiva, de caráter amoroso, afetivo, na qual sentimentos infantis são deslocados para uma figura de autoridade atual. No ponto de vista freudiano, é uma reedição de vínculos primários. Do ponto de vista lacaniano, o professor encarna algo do nome do pai. Isso é, funcionando como suporte simbólico. Então, isso funciona
como suporte simbólico desse nome do pai, que é a figura do professor. Essa imagem do professor, tá ok? Esse deslocamento que a aluna fez para o professor de sentimento, desejos, emoções e assim por diante. E aí nós temos então a transferência positiva. Ok? Alguma pergunta até aqui? Quer fazer completar alguma coisa? Pode ficar à vontade, pessoal. Vamos continuar. Tipos de transferências. Nós temos ali a transferência positiva, afeto, idealização e confiança. Podemos aí abordar um pouco sobre isso aqui no Fundamentos Psicanalíticos. Transferência positiva. Aí eu coloquei ali afeto, idealização e confiança, né? A Zimmermann vai trazer mais elementos importantes e necessários para que essa transferência positiva pela qual o paciente cumpre fielmente todas as combinações, pontualidade, verbalização, uso do divã, manifesta concordância com as interpretações, possa estar encobrindo. Então, nesse momento, esse afeto, essa idealização, essa confiança, ela está ali presente no set analítico. É lógico, cabe ali o analista fazer as intervenções necessárias e fazer as observações, mas a transferência positiva ela vai ali acontecendo e vai acontecer dentro do set analítico. Aí nós temos a transferência negativa, hostilidade, resistência, desconfiança. Novamente, Zimmermann vai aprofundar também muito bem essa questão da transferência pode ser negativa, que ele diz aqui, uma perspectiva adulta em relação à educação de uma criança que quer romper com certas regras, porém ela pode ser altamente positiva, a partir de uma vertigem que permite propiciar ao paciente a criação de um espaço na qual ele pode reexperimentar antigas experiências que foram mal entendidas. Então, nessa questão, aquilo que foi mal entendido, o paciente pode vir a experimentar. Então, pode vir essa hostilidade, essa resistência, essa desconfiança. É onde acontece a ambivalência transferencial, né? Frequente na clínica. Exemplos clínicos de transferência. Paciente reage ao analista como reage a figuras parentais. Vimos o caso aí da aluna, tá? E assim por diante, a agressividade, a resistência, a aproximação, a transferência erótica que pode ter o paciente pelo analista. Então é um momento ali que tem que analisar. Expectativa de aprovação, um medo de rejeição. Então, dentro dessa transferência, o paciente ele busca também essa expectativa da aprovação e também um medo de rejeição. Então, a reedição de conflitos inconscientes no set analítico. Então, essa reedição, né, de fazer essa releitura, de editar essa transferência que ele vai fazer, que o paciente vai fazendo dentro do set analítico para o analista. Segue situações para que possamos aí refletir. Então, durante a sessão, o analista mantém silêncio após fala importante do paciente. O paciente diz. O paciente reage dizendo: quando você fica em silêncio, parece que fiz algo errado.
Então, o paciente traz um elemento importante dizendo assim, olha, quando você fica em silêncio, parece que eu fiz alguma coisa errada. Será que aqui não é uma transferência negativa de alguma rejeição ou de alguma coisa que esse paciente passou e está transferindo isso para o analista? Nos encontros seguintes, o paciente passa a. Então, se teve lá, ele sente que fez algo errado, nas próximas sessões, como que esse paciente vai reagir? Falar com cuidado excessivo. Então, essa fala com cuidado, tá? Pedir confirmação constante. Então, o paciente ele vai pedir confirmação. O que você acha, o que você pensa? Buscando esse elemento importante da confirmação dos seus atos. Demonstrar medo que desagrada, né? Então, mostrar esse medo que vem a desagradar quem? O analista, porque ele está fazendo as transferências dele, seja positiva, parentais, seja quais forem a transferência. O paciente ele está passando por esse processo. Continuando, aí aqui então nós encerramos ali a ideia de transferência, vamos um pouco mais à frente, vamos ver aqui o conceito de contratransferência. Conceito: conjunto de reações emocionais do analista ao paciente. Se na transferência nós temos as reações do paciente, de sentimentos, medo, para o analista, na contratransferência, são conjuntos de reações emocionais do analista para o paciente. Inicialmente visto como obstáculo, posteriormente compreendida como instrumento clínico, né? Esse é o momento aí que o analista ele deve ser o quê? Aquela pessoa neutra, né? A neutralidade no consultório. Mas alguns elementos podem surgir ali do inconsciente, uma fala, um posicionamento, um sentimento, uma transferência erótica. Então, tudo isso pode vir a acontecer dentro do set analítico. Então, em primeiro momento, isso é visto como obstáculo e, posteriormente, isso deve ser compreendido como instrumento clínico. Aí é bom que o analista ele passa também a fazer a sua própria análise, levar isso para o seu próprio analista. Não estou compreendendo a ideia de transferência do analisando. Então, o que é que eu vou fazer? Vou levar isso para o meu analista e manter ali a neutralidade o máximo possível no set analítico. Para Zimmermann, 2004, página 142, o estudo do fenômeno da contratransferência está intimamente ligado ao da transferência, de forma que não indissociáveis, um não existe sem o outro. Então, a contratransferência e transferência, elas são indissociáveis, elas não se separam, um está ligado nisso e elas acontecem no set analítico. Tá ok? Ela acontece, faz parte desse processo analítico, desses elementos fundamentais da análise. Contratransferência e transferência, transferência e contratransferência. Paciente transfere para o analista inconscientemente, tá? E o analista, ele acolhe todas as informações e pode vir à tona aí a contratransferência, transferir para o paciente. Por isso que eu já falei, aquele acompanhamento, leva para o seu analista esse conflito. Fazer uma boa supervisão também. Você está ali em conflitos, leve para o supervisor, faça uma supervisão,
faço uma análise dessa situação de contra-transferência, porque transferência e contra-transferência, elas são indissociáveis, elas estão juntos ali, elas estão presentes no set analítico, ok? Evolução do conceito de transferência. Freud dizia ali que a interferência do inconsciente do analista. Que na contra-transferência vem o quê? Essa interferência do inconsciente do analista. Isso que nós já falamos, né? Se eu tenho a transferência do analisando, eu tenho a contra-transferência do analista. Então, isso retoma também como contra-transferência de um sentimento, de uma emoção, para o analisando. Referência em Winnicott é sensibilidade emocional como recurso. Abordagens contemporâneas, ferramentas de compreensão. Então, você vai dizer sobre a sensibilidade emocional como um recurso, já Winnicott vai trazer ali uma abordagem contemporânea de ferramentas para a compreensão da transferência e da contra-transferência. Manifestações de contra-transferência. Sentimentos intensos, irritação, proteção excessiva e cansaço, né? A contra-transferência no analista vai trazer esse sentimento de irritação, de proteção excessiva, cansaço, o impulso de aconselhar e não analisar. Então, uma das grandes definições na psicanálise, que psicanálise não é conselho. Então, o analista não está ali para aconselhar, mas quando ele começa a aconselhar, ele está aconselhando, fazendo contra-transferência. É como se fosse, ó, isso já aconteceu comigo, então não faça isso. Ó, siga que eu estou mandando, que eu estou pedindo, as minhas orientações. Então começa a transferir, né, a aconselhar, a salvar, querer salvar o paciente daquela crise, daquele trauma, daquele sentimento de angústia, de ansiedade. Não é bem assim, ok? Que as coisas funcionam. Reações corporais e afetivas no analista. Então, o analista também tem as reações afetivas e corporais. Como eu falei, supervisão e análise pessoal. Isso é fundamental para que esse momento da contra-transferência seja entendida. Ok? Alguma pergunta, interação? Pode perguntar. Vamos continuar. O manejo clínico. Reconhecimento e análise das próprias reações. Importância da supervisão clínica. Manutenção de atitudes analíticas, eu já falei, né? Que a importância de uma supervisão. Então, o analista com seus pacientes tem que ter essa supervisão, porque a transferência e a contra-transferência, como elas vão acontecendo, se você atende 3, 4, 5, 6 pacientes por dia, então a transferência e contra-transferência elas vão surgindo. Então, essa é a importância da supervisão clínica. E a manutenção dessa atitude analítica, né? Então, quando você vai fazendo a supervisão, você vai recebendo orientações, né? O supervisor não vai dizer para você, ó, faça dessa maneira, mas ele vai te dando orientações junto com o que você traz das suas dificuldades apresentadas especificamente com transferência e contra-transferência, que é o nosso tema da aula. Para Nassio, a transferência não é fenômeno secundário, mas o próprio motor da análise. Então, a transferência aqui eu acho bem interessante, não é um fenômeno secundário, não é uma segunda opção, ela é o motor da análise, tá? Quando você compreende como analista, psicanalista, você entende essa ideia da transferência e como um ponto, um motor, um ponto central, um fenômeno importante, significativo para a análise, essas barreiras vão quebrando também dentro do set analítico. A transferência é o lugar, olha que Nassio traz aqui, é o lugar onde se manifesta o que? O inconsciente, tá? De quem? Do sujeito.
relação com o analista. Então é ali, nesse manejo clínico, que é o lugar. O set analítico é este lugar. E a transferência é essa manifestação inconsciente do sujeito em relação com o analista. Násio. Transferência em set analítico. O set analítico é a emergência da transferência, tá? Reformulando, o set analítico, né? O set favorece a emergência da transferência. Então, esse espaço, esse lugar na sessão, na consulta, no consultório, que vai emergir essa transferência. Regra fundamental é a neutralidade relativa. O analista como suporte simbólico. Não tem lá, o professor não é o suporte simbólico da aluna em relação à transferência paternal? E assim também é a situação do analista. Ele passa a ser um suporte simbólico dos sentimentos, das emoções do paciente. Násio insiste que o analista não deve responder diretamente às demandas transferenciais. Olha o que ele diz aqui, ó, abre aspas. O analista não deve satisfazer nem frustrar diretamente a demanda do paciente, mas transformá-la em palavras. Já ouviu aquela questão? O paciente, ele é autônomo. A autonomia do paciente. Então, o analista, ele não deve satisfazer e nem frustrar essa demanda. O paciente traz a demanda, traz a queixa. O que é que o analista vai fazer? Vai transformar em palavras. Bill fala que é transformar em pensamento. Tá? Transformar em pensamento. E isso é importante, essa relação. Transformar esse elemento em pensamento, em palavras. Né? O inconsciente ele se expressa, segundo Lacan, por meio da linguagem. Beleza? Perguntas? Interação? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tirar dúvidas? O professor Paulo está aí, ó, para tirar dúvidas. Socialização, mais uma situação aqui, ó, para a gente analisar. Analise as duas situações de transferência e enquadre nas teorias psicanalíticas, na qual você já estudou, de 10 a 15 minutos. Então, vamos lá. Primeiro, situação. Você é a única pessoa que me entende. Quando você não fala, fico angustiado. O analista é colocado no lugar de uma mãe que devia acolher e responder e cuidar. Então você vai enquadrar isso dentro da transferência, né? Dentro desse quadro da concepção da transferência. Estamos falando de que tipo de transferência aqui? Segunda situação. Penso em você durante a semana. Queria que nossa sessão durasse mais. Não é amor real, mas repetição de um modo de amar e desejar. Então, o elemento importante aqui é essa relação entre amar e desejar. Beleza? Então, trazer esse elemento aqui para dentro da análise, compreender esse momento do analisando. Então, nessas duas relações, que você entende, trazendo os elementos que já estudou sobre transferência e contra-transferência, quando não é amor real, mas repetição de um modo de amar e desejar. Então, traz isso novamente para o paciente, trazendo um elemento importante que é a solidão desse paciente. Penso em você durante a semana. Queria que nossa sessão durasse mais. Não é um amor real, mas a repetição de um modo de amar e desejar. Esse momento, a relação, quando o Zimmer faz aqui sobre a transferência amorosa, erótica, né? Quando ele traz ali nos fundamentos da
Psicanálise, ele traz lá na página 339 essa ideia desse relacionamento, dessa interação paciente e analista, tá ok? Vamos pegar ali, dar uma lida profunda, fazer uma análise mais profunda dessa questão da transferência erótica. Beleza? E 10 a 15 minutos, contribuição de vocês, pode perguntar, pode nesse momento enquadrar essa ideia de transferência nesse conceito, né? Transferência paternal, maternal, transferência erótica, beleza? Vamos lá. A contribuição de vocês vale nota, hein? 0 a 10. Aí depois de passar os 10 minutos, os 20 minutos, vamos lá. Risco na clínica. Atuação da contratransferência sem elaboração. Ruptura do enquadre, confusão entre papéis pessoais e profissionais. Tá? Eu, como estou iniciando agora a questão da análise com o paciente, não tenho tantos exemplos concretos para passar para vocês sobre confusão de papéis e profissionais. Mas eu tenho relações bem parecidas em sala de aula, na qual eu já presenciei aluna em aluno se apaixonando por professora, aluna se apaixonando por professor. Então, e o professor, nessa transferência de relações, e o professor também ele vai tendo essa percepção com os alunos. Então, vai um jogo de transferência e contra-transferência. Não é difícil também isso acontecer no setting analítico, né? Uma paciente que transfere suas emoções, seus sentimentos, seus desejos, como nós já vimos anteriormente, para o analista. Agora a importância é essa elaboração de contra-transferência pelo analista, como falei, supervisão e análise pessoal, tá? Porque a confusão entre os papéis não pode. Quem você é no set analítico? Você é o amigo, você é o amante, você é o pai, você é a mãe ou você é o profissional? Esses papéis pessoais e um profissionalismo dentro do set analítico, tá? Não pode ter essa ruptura do enquadrante ali. É paciente e é analista. Ok? Vamos seguir. Considerações finais. Transferência e contra-transferência são inevitáveis, elementos centrais para o processo analítico. Exige ética, formação, continuação e supervisão. Então, quando a gente fala de transferência, que é esse paciente transferindo tudo ali para o analista, e o analista recebendo todas as demandas, todos os desejos, todas as fantasias do paciente, que ele não tenha uma contra-transferência dessas emoções, ok? Então, quando a gente fala aqui, eu gostaria de compartilhar com vocês uma ideia aqui de Zimmerman, que ele diz assim, ó: todo terapeuta tem direito de sentir difíceis sentimentos contra-transferenciais, como medo, dúvida, raiva, hesitação, confusão, tédio, etc. Pois, antes de ser médico, psicólogo, psicanalista, ele é um ser humano, isto é, possível desde que tenha capacidade, coragem, honestidade de reconhecê-los, de modo a não permitir que esses sentimentos se transformem numa contra-transferência patológica, e melhor ainda, que possa transformá-lo em empatia. Ele pode sim envolver-se afetivamente, pode jamais ficar envolvido nas perigosas malhas da contra-transferência. Então aqui Zimmerman nos dá uma orientação. Esse envolvimento com o paciente ele pode vir a acontecer, mas não deixar-se cair nas malhas da contra-transferência.
essa relação de ética, de formação contínua, de supervisão, de análise pessoal, tá ok? Olha, formação, supervisão e análise pessoal, que é o tripé da psicanálise. A contra-transferência e a transferência, elas estão ali. Então não tem muito, eu vou fugir dessa transferência. Eu vou negar essa contra-transferência. Elas estão presentes ali e elas são fundamentais para o desenvolvimento, para o processo analítico do desenvolvimento. Então, esses são meus conceitos finais sobre a ideia da transferência e contra-transferência. Aí fica toda a socialização, vai mais ou menos 30 minutos de socialização, e é o processo então que nós temos de formação, ok? Então vamos aí. Então eu usei aqui a obra de David Zimmer, né? O Manual Técnico Psicanalítico, uma revisão Porto Alegre. Usei aí um livro da Dor e do Amor, de Nassio, 97. 5 lições sobre a teoria de Jacques Lacan, também, 1993, de Nassio também, trazendo esses elementos importantes de transferência e contra-transferência. Transferência, aquilo que o paciente traz, desloca para o analista. Sentimentos, desejos, emoções. Então, tudo ele vai trazendo ali no set analítico. Isso tem que ser... faz parte do processo analítico. Nesse momento, essa ideia da transferência, como elemento, como o Zimmer nos diz aqui, traz a importância e a relevância para o desenvolvimento. É fundamental essa compreensão, tanto de transferência e contra-transferência no processo. Então, ficamos por aqui, a nossa aula. A próxima aula aí vocês vão aí, então analisar e vão desenvolver um pouco mais esse conceito de transferência e contra-transferência. Isso aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima aula.